Bom, gente, como parte do nosso conteúdo aí é tratar um pouco sobre as instituições federativas, especificamente sobre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, eu não tenho como hoje, seria muita omissão da minha parte, não tratar de um tema relevantíssimo, que foi a decisão do ministro Edson Fachin, entendendo pela anulação de todos os atos decisórios em 4 processos envolvendo o ex-presidente Lula. Sítio de Atibaia, apartamento do Guarujá e os 2 casos referentes à questão do Instituto Lula, doação também, as doações e a própria sede lá do Instituto Lula. O efeito prático dessa decisão de mais de 46 páginas, muito bem fundamentada, com inúmeros precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, o efeito prático anulou-se todos os atos decisórios praticados nesses 4 processos. Anularam-se as provas? Não. O ministro Edson Fachin entendeu que esta decisão, para verificar o que vai aproveitar e o que não vai aproveitar do ponto de vista das provas, caberá um novo juiz do Distrito Federal. E Marcelo, por que um novo juiz do Distrito Federal? Qual foi o fundamento maior lá da anulação dessas decisões dos 4 processos envolvendo o presidente Lula? Há muito tempo o Supremo tem debatido esse assunto não é novo no Supremo. A Curitiba ali, a força-tarefa de Curitiba, o então juiz federal Sérgio Moro, sempre defendeu a tese que eles tinham uma espécie de uma competência universal. Não só os casos que derivariam das investigações lá da Petrobras, mas todas as outras investigações decorrentes do assunto Petrobras, que poderiam ter sido encontradas lá em busca e apreensões, em outros achados investigatórios, poderiam ser absorvidos pela força-tarefa lá de Curitiba e ser julgados, portanto, pelo então juiz Sérgio Moro lá na 13ª Vara de Curitiba. O que o Supremo já tinha decidido em outras questões? Que Curitiba, ou seja, a Vara Federal de Curitiba e a Força-Tarefa de Curitiba, só poderiam tratar de assuntos que estivessem ligados ao assunto Petrobras. Outros casos de corrupção, outros casos de determinados crimes decorrentes de achados, de buscas e apreensões e de outras investigações que teriam ali nascido a partir da Petrobras, não necessariamente ficariam na Petrobras, mas seriam redistribuídos de acordo com a competência territorial lá de cada tema, de cada ilícito até então supostamente praticado. Então, no caso dos casos lá do presidente Lula, nas situações envolvendo lá os 4 processos do presidente Lula, o ministro Fachin entendeu o seguinte, olha, não tem correlação direta com a Petrobras. Tem correlação, na verdade, com outros assuntos de outras questões governamentais, então, portanto, não seria Curitiba competente, nem São Paulo competente, e sim o Distrito Federal. Então, portanto, ele determina o deslocamento lá para o Distrito Federal. Implicação eleitoral. Com essas anulações, ou seja, anulando as decisões praticadas no 1º grau, no 2º grau e no STJ, o Lula torna-se, a preço de hoje, março de 2021, elegível. Ou seja, o único obstáculo que ele tinha, que foi o obstáculo que foi gerado lá em 2018, que era a inelegibilidade, porque ele tinha uma decisão penal condenatória colegiada contra ele, caiu. E agora, caindo isso, ele volta ao cenário político, podendo, a preço de hoje, ser candidato nas próximas eleições. Ainda tem muita água a rolar, nós temos praticamente 1 ano e alguns meses para o início do processo eleitoral de 2022, mas o fato é que a situação torna cada vez mais difícil no sentido de se discutir uma eventual manutenção da inelegibilidade do presidente Lula. Na prática, portanto, ele tem que ter de novo uma sentença penal condenatória colegiada, ratificada por um órgão colegiado, ou uma outra decisão, por exemplo, numa ação de improbidade, se tiver tramitando alguma ação nesse sentido. Ainda há uma questão importante para dizer, porque essa decisão do ministro Fachin, que é uma decisão monocrática, ainda será objeto de recurso tanto da Procuradoria-Geral da República, como também da própria defesa do presidente Lula, porque há também ainda uma outra questão. Ainda pende de julgamento no Supremo Tribunal Federal um outro habeas corpus que vai tratar da questão referente à suspeição do ministro Sérgio Moro. E qual a diferença desse processo julgado pelo ministro Fachin para o outro que pode ser apreciado da questão da suspeição do Sérgio Moro?
Porque a decisão do ministro Fachin, ela invalida apenas as decisões. Ela não entra nas discussões das provas. No caso, se for julgado suspeito o Sérgio Moro, entendendo que houve eventual participação do magistrado na formação probatória, há uma quebra da imparcialidade, há uma quebra do distanciamento necessário do juiz em relação à produção da prova, e a gente pode gerar aí um efeito cascata, que é a invalidação de todas as provas, não só para o caso de Lula, mas também de outros casos também que foram apreciados e julgados lá pela Vara Federal de Curitiba. Então, nós teremos aí próximos episódios dessa novela que está todo mundo aguardando e aguardaremos ansiosamente, porque é um cenário aí de muita eclosão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com repercussões políticas, econômicas e principalmente jurídicas, tá bom? Então, na medida que for acontecendo os fatos, a gente vai discutindo aqui com vocês. Um abração.